A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Números, capítulo 16. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Versículo 1. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Versículo 2. E levantaram-se perante Moisés, com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. Versículo 3. E se congregaram contra Moisés e contra Arão. Eles disseram: basta-vos, pois, que toda a congregação é santa. Todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Versículo 4. Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto. Versículo 5. E falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Versículo 6. Fazei isto, tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação. Versículo 7. E pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Versículo 8. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filho de Levi. Versículo 9. Porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos chegar a si e a ministrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe? Versículo 10. E te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Versículo 11. Assim tu e toda a tua congregação estais contra o Senhor. E Arão, quem é ele, que murmureis contra ele? Versículo 12. E Moisés mandou chamar a Datã e Abirão, filho de Eliabe. Porém eles disseram: não subiremos. Versículo 13. Porventura, pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto? Senão que também totalmente te assenhoreias de nós? Versículo 14. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos destes campo e vinha em herança. Porventura arrancará os olhos a estes homens? Não subiremos. Versículo 15.
Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Versículo 16. Disse mais Moisés a Corá: tu e toda a tua congregação, ponde vós perante o Senhor, tu, eles e Arão amanhã. Versículo 17. E tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor. 250 incensários. Também tu e Arão, cada um o seu incensário. Versículo 18. Tomaram, pois, cada um o seu incensário, neles puseram fogo, e deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Versículo 19. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Versículo 20. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, versículo 21, apartai-vos do meio desta congregação, eu os consumirei num momento. Versículo 22. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram, ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-te-ás tu contra toda esta congregação? Versículo 23. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 24. Fala a toda esta congregação, dizendo, subi do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Versículo 25. Então Moisés levantou-se e foi até Datã e Abirão. E após ele seguiram os anciãos de Israel. Versículo 26. E falou à congregação, dizendo, desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Versículo 27. Subiram, pois, do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Versículo 28. Então disse Moisés, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Versículo 29. E se estes morrerem, como morrem todos os homens, e se forem visitados, como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Versículo 30. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar, com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Versículo 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. Versículo 32. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá, e a todos os seus bens.
Versículo 33. E eles, e tudo o que era seu, desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu. Assim pereceram do meio da congregação. Versículo 34. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu dos gritos deles, porque diziam: para que não nos trague a terra também a nós. Versículo 35. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Versículo 36. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 37. Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tomes os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Versículo 38. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. Versículo 39. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal, que trouxeram aqueles que foram queimados, e os estenderam em folhas para a cobertura do altar. Versículo 40. Por memorial para os filhos de Israel, que nenhum estranho, que não for da descendência de Arão, se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Versículo 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Versículo 42. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Versículo 43. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Versículo 44. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 45. Levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei no momento. Então se prostraram sobre os seus rostos. Versículo 46. E disse Moisés e Arão, toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele. Vai depressa à congregação, e faze expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Versículo 47. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação. Mas eis que já a praga havia começado entre o povo. E deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. Versículo 48. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Versículo 49. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram pela causa de Corá. Versículo 50. E voltou Arão a Moisés, à porta da tenda da congregação, e cessou a praga.